Na verdade, para mim é meio curioso, por isso eu convidei mesmo para essa pergunta, porque por vezes é preciso, antes de refutar, procurar compreender. E você disse aqui que a esposa viu que parece que está a ficar maluca e eu sem bombas atômicas, ou seja, houve uma revolução dentro de você. E o que eu queria mesmo saber é se você não teve nenhuma experiência mística antes disso, nas igrejas que você estava, e você usou o termo Assembleia dos Deuses e não de Deus. Nas assembleias você viu muitos deuses lá? Adoram vários deuses? Sim, esse termo, Assembleia dos Deuses, é o profeta Caco Flip quem estabeleceu, porque não existe só uma Assembleia de Deus, né? A primeira Assembleia de Deus que começou a existir começou por William Durant, nos Estados Unidos da América, em 1909, e que foi oficializada em 1914. Mas no Brasil começa por dois missionários, Gunnar Wingre, um sueco, e Daniel Berg, um inglês. E começa a Assembleia de Deus, por assim dizer, lá em Belém do Pará. Mais tarde, um pouco mais adiante, ela divide para um outro ministério chamado Madureira, que mais tarde dividiu-se para outro, e mais tarde dividiu-se para outros, e hoje há milhares e milhares e milhares de ministérios com o nome de Assembleia dos Deuses, porque esse nome, Assembleia de Deus, porque esse nome não foi patenteado como Universal, Mundial, e outras igrejas que têm os seus títulos, as suas placas, os seus ministérios patenteados. Então, qualquer pessoa pode usar esta placa. Então, são milhares. Então, cada igreja Assembleia de Deus tem os seus próprios presidentes, tem a sua teologia, tem os seus estatutos, né? Os dízimos de uma não vai para a outra, em uma pode fazer isso, na outra não pode fazer aquilo. Então, você vê que eles estão divididos, não só em igrejas, né, em denominações, mas também em comportamentos, práticas, doutrinas, mandamentos, preceitos e assim por diante. Então, não pode ser um só Deus guiando todas essas igrejas, porque se fosse um só Deus, mesmo que fosse um Deus falso, então eles teriam todos a mesma doutrina. Então, é como no tempo do Egito, quando havia muitos deuses lá, e cada organização, como Buto, Osíris, Ísis, o Amon-Ra, tinha as suas práticas e as suas doutrinas. Então, você vê que, por isso que não é Assembleia de Deus, porque não se trata do verdadeiro Deus, e não se trata mesmo de um Deus falso, porque se fosse um Deus falso, uma divindade falsa, né, no caso, um demônio, um anjo caído, que tivesse só um, que tivesse por trás de toda a organização Assembleia dos Deuses, então teriam a mesma doutrina. Como tem divisões e assim por diante, doutrinas, então são vários deuses, vários anjos caídos, que estão por detrás de cada ministério das igrejas Assembleia dos Deuses. Estou falando não de acordo com o meu pensamento, de acordo com a revelação que Deus deu ao profeta Caco Flip. E o que eu estou dizendo sobre as igrejas Assembleia dos Deuses vale para todas as outras igrejas, entendeu? Que seja protestante, que seja católica. Por exemplo, a igreja católica ortodoxa não tem o mesmo Deus da igreja católica romana. E o Deus da primeira igreja batista não é o mesmo da segunda igreja batista. O Deus da igreja batista El Shaddai não é o mesmo Deus da igreja batista da Redenção. E o senhor sabe, senhor Monteiro, como um bom estudante, o senhor sabe que tem mais de 70 tipos de igrejas batistas. Elas estão divididas, cada um com seus pastores e os seus ensinamentos, não é? Então não pode ser o mesmo Deus. Por isso que o profeta diz a Assembleia dos Deuses. Caco Filipe, o profeta vivo. Oh, glória a Deus, nós temos reconhecido. Caco Filipe, o profeta vivo. Oh, glória a Deus, nós temos reconhecido.